E começamos com novidades muito surpreendentes que vêm direto lá do planeta vermelho. Essas novidades têm a ver com um vulcão gigantesco e geleiras ocultas em Marte. Para se ter uma ideia em relação ao vulcão que a gente está falando, ele tem uma imponência comparável ao nosso querido Monte Everest aqui na Terra. Vamos entender. No coração de Marte foi revelado um gigante adormecido. Estamos falando de um enorme e surpreendente vulcão. De acordo com pesquisadores, ele rivaliza com as maiores montanhas da Terra, como o Monte Everest. Com uma altura impressionante de 9.022 metros, o chamado vulcão Noctis se estende por 450 quilômetros, marcando presença entre o enigmático Noctis Labyrinthus e os vastos cânions de Valles Marineris. Essa descoberta fascinante foi anunciada no Texas, Estados Unidos, na atual edição da Conferência de Ciência Lunar e Planetária. Liderada por Pascal Lee, do Instituto SETI, os pesquisadores descobriram ainda evidências de um antigo manto de gelo perto da base do vulcão, sugerindo uma complexa história geológica e climática em Marte. O vulcão Noctis não é apenas um marco na paisagem marciana, mas também um sinal de processos geológicos que poderão ter criado condições para a vida do planeta vermelho. Isso significa premissas muito interessantes para futuras missões de exploração em Marte, tendo em vista a expectativa de encontrar água na forma de gelo na região e, por que não, locais importantes para possíveis colônias humanas por lá. Embora esteja claro que ele teve uma história extremamente ativa ao longo de muito tempo, não se sabe exatamente em que época o vulcão foi formado. Da mesma forma, não existe a certeza de que ele possa entrar em erupção novamente. Por isso, novos estudos serão realizados. Por séculos, nossa história tem sido marcada por impérios grandiosos que surgem e depois caem. Mas você sabe qual foi o primeiro império da humanidade? Investigações bem detalhadas apontam para o Império Acádio ou Acadiano, uma potência que emergiu há milhares de anos e deixou um legado que ressoa até hoje. Vamos ver. O Império Acádio é conhecido como o primeiro grande império da humanidade. Ele surgiu há mais de 4.000 anos sob o comando de Sargão o Grande. Esse império unificou diversas cidades-estados, estabelecendo novos padrões em comércio, linguagem e governança. Localizado na antiga Mesopotâmia, o Império Acádio foi um marco na história, estendendo-se do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. A capital, Acade, foi o coração de uma poderosa sociedade acadiana que influenciou significativamente o desenvolvimento cultural e político da região. Mas o que levou ao colapso dessa grande civilização? Pesquisas recentes trazem uma perspectiva fascinante. Estudos liderados pela Universidade de Hokkaido apontam para uma série de intensas tempestades de areia que podem ter devastado a agricultura do Império e desencadeado uma série de eventos que levaram à queda acadiana. Essas tempestades, ocorridas há cerca de 4.200 anos, teriam causado secas prolongadas e problemas agrícolas significativos, resultando em fome e desordem social. Os cientistas se basearam em análises de corais fósseis e dados paleoclimáticos para identificar tais ocorrências da época, usando tecnologia moderna, incluindo datação por radiocarbono e investigações geoquímicas. Este olhar renovado sobre o Império Acádio não apenas enriquece nosso entendimento da história antiga, mas também destaca a interação entre o clima e as civilizações humanas em geral. Em outras palavras, esses estudos trazem lições valiosas sobre a sustentabilidade e a fragilidade das sociedades humanas diante das forças da natureza.